Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no ar. Hoje iremos tratar de um tema extremamente importante. Olha, quando um crime acontece, quando um acidente deixa perguntas sem resposta, quando a verdade parece oculta, difícil, entre a ação, a ciência, o trabalho da ciência. Por trás de cada vestígio existe um trabalho silencioso, importante, técnico, extremamente preciso. Um trabalho que transforma marcas, vestígios, fragmentos em respostas a um crime aparentemente difícil de solucionar e que ajuda, de certa forma, a justiça. Hoje iremos conversar com um profissional que vive esta realidade diária na Polícia Científica de São Paulo e também aqui de Taubaté. Ele vai nos mostrar sobre como que a inteligência artificial trabalha dentro desse tema tão interessante. Rafael Rodrigues Cunha, perito criminal, chefe da equipe de perícia criminalística de Taubaté e da Polícia Científica de São Paulo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Gil. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho. O prazer é todo nosso. Rafael, como surgiu o seu interesse pela perícia criminal? Gil, essa história, ela parece, assim, eu gostaria de dizer algo muito romântico, do tom de desde que eu nasci, eu misturava os shampoos, os alimentos em casa e era um cientista desde quando eu me entendo por gente. Mas a realidade, ela não é tão romântica assim, né? Eu estava no meu 2º ano de faculdade, fazendo graduação em Química, e eu assisti uma palestra sobre Química Forense. Então foi apenas no início da vida adulta mesmo que trouxeram para mim a existência do trabalho pericial. E aquilo me chamou a atenção. Antes de fazer faculdade de Química, eu queria ter feito direito, por questão de apreciar a justiça e saber que todos nós temos como contribuir com ela. Mas não havia possibilidade de eu cursar o direito ainda por questão de dificuldade de notas e tudo mais. Eu acabei indo para a Química e lá eu me vi num lugar hoje onde eu não consigo me pensar fazendo outra coisa, vamos assim dizer. Essa parte talvez seja a parte romântica ainda. Eu gosto muito do que eu faço, mas foi nessa palestra institucional que eu tive no dia do Químico de 2018. Foi 18 de julho de 2008, perdão. 2008. 18 de julho de 2008 que eu assisti essa palestra que mudou minha vida. Falei, eu vou ser perito criminal. Então, há 8 anos você está dentro da perícia. 10 anos. 10 anos. Em 10 anos, eu entrei na Polícia Científica de São Paulo depois de prestar vários concursos, desde 2009, então, né, em 2008 eu tive essa palestra, em 2009 eu começo a estudar, mas eu consigo passar no concurso público apenas em 2000 e a prova foi em 2013, 2014, desculpa, 2013 eu também prestei, mas só em 2016 que eu iniciei meus trabalhos aqui, então é uma jornada longa. Rafael, o público, de uma forma geral, conhece muito pouco o trabalho de um perito criminal. O que faz no dia a dia, na prática, um perito criminal? Eu acho que é um trabalho diversificado, né? Bastante. A gente tem áreas de atendimento muito distintas, assim, né? Dá para se dizer que a criminalística, que é o ramo que o perito criminal trabalha, ela é uma amálgama, uma junção, né, de várias outras disciplinas. A gente chama a criminalística de inter e multidisciplinar. Então a gente bebe da fonte da biologia, da química, da física, do direito também, óbvio, mas a gente trabalha com, acho que isso é de comum senso, né, com morte, crimes do tipo homicídio, suicídio, a gente
está ali para auxiliar, né? Apesar do suicídio em si não ser um crime, a gente tem que atuar para confirmar que houve o suicídio e não, né, um suicídio armado, por exemplo. Mais que isso, a gente trabalha com entorpecentes, que está cada vez aí mais preocupante para a nossa sociedade, a quantidade de drogas que circulam na vida juventude, aí, na vida jovem. E trabalhamos com acidentes de trânsito, crimes ambientais. Então, é complexo dizer que, por vezes, o que se conhece da perícia é devido aos seriais, né, as séries televisivas do tipo CSI, True Crime, que mostra morte, mostra essas coisas, mas nossa vida, nossa rotina, ela está muito mais lastreada em outras diversidades aí de crimes. 90% hoje, basicamente, é furto. A gente vai nas casas das pessoas que têm objetos furtados para tentar fazer um exame ali e buscar o autor que levou a televisão, o computador, etc. A impressão digital é fundamental. Nesse caso, sim, nós estamos, né, com a parceria da Polícia Civil muito forte nesse caso de coleta de impressão dígito-papilar. Existe no Vale do Paraíba hoje uma equipe dedicada a essa coleta, e eles estão em sede em São José dos Campos, mas atendem todas as cidades do Vale. Para a parte da polícia científica, a gente está muito mais atrelado ao material biológico. Então, aquela digital que por vezes a gente sabe que não vai ter préstimos ali, não vai ser boa para ser utilizada pela Polícia Civil, a gente acaba buscando material genético dos bandidos para poder futuramente capturá-los. Rodrigo, quando você chega, por exemplo, à cena de um crime, como é que você consegue separar o lado técnico do lado emocional com cenas fortes? Nos casos de morte, de violência em si, né, mesmo que seja lesão corporal, até aqueles casos que não tem uma intenção clara, um acidente de trânsito com vítimas, a gente acaba perdendo um pouco da humanização, por se dizer, ao se trabalhar de um modo muito analítico. A gente tem um rito a ser seguido, um protocolo ali de verificação de vestígios que, por vezes, oculta um pouco a racionalidade da emoção ali, né? Segrega dessa maneira. No entanto, ao fim do ano passado, a gente teve uma experiência de um colega nosso ter ceifado a própria vida, e foi uma situação que não foi possível ali a gente segregar a emoção. Então foi algo muito pesado, foi bem ruim para todos que estavam envolvidos. E fica claro, né, aquela questão do impedimento em você atender a pessoas que estão relacionadas ao seu entorno ali, seja por questão de morte ou qualquer que seja. Então, quando é um desconhecido, a gente acaba conseguindo, vamos dizer, ligar um modo bem analítico, no qual a gente não acaba tão emocionado, vamos assim colocar. Consegue realizar um trabalho de cunho bem técnico, sem deixar-se levar pelas emoções da cena em si. No final do dia, geralmente quando encerra o expediente ou no plantão, algumas memórias voltam. Você fala, poxa, que chato aquilo que aquela família está passando, que situação ruim, né? Talvez um dos piores momentos do ser humano está acontecendo ali naquela família. E aí a gente acaba voltando até aquela humanização que é desligada momentaneamente. Mas é nesse interim que a gente trabalha ali mesmo de modo bem técnico para não deixar a emoção macular o exame. Qual foi um caso, durante esses 10 anos que você já está atuando na perícia criminal, aquele caso que realmente ficou marcado, um caso forte, que teve solução, mas que continua na memória? Esse caso, a gente tem vários
para se citar, mas esse caso é um caso específico daqui da minha chegada na região. Como eu trabalhei em várias localidades do estado, aqui em Taubaté em específico, esse caso me trouxe bastante sossego. Foi uma criança que foi morta e durante os depoimentos uma das partes falava que ela caiu no banho e por isso ela machucou e sofreu as lesões que levou à morte dela. E a gente, uma das partes que a gente trabalha é a reprodução simulada, dos exames que é realizado pela polícia científica. A gente remonta o cenário ali, vai até às vezes na casa onde aconteceu os fatos, com uma equipe especializada para isso. Coloca-se pessoas como atores para simular ou objetos para representar uma criança, um bebê, e pede para acontecer o encadeamento dos fatos conforme foi narrado nos depoimentos, para a gente tentar achar brechas ou verdades ali, questão de plausibilidade ou não das versões. E nesse caso específico havia menção de que a criança estava tomando banho. E muito chamava a atenção a questão do cabelo estar seco da criança quando o socorro prestou as primeiras manobras de resgate à vida. Tudo bem, a gente pode tomar banho sem lavar o cabelo. Então restou aí essa dúvida que foi sanada durante o exame. Uma das testemunhas chaves dando a declaração fala: eu estava sentado aqui, então foi pedido para o investigador da Polícia Civil ligar o chuveiro. Todo mundo ouviu e a pergunta foi feita: você ouvia o chuveiro? E não. A resposta dele é não. Então, excluiu-se a hipótese da versão. Ele é um familiar? Sim, foi um familiar, foi um padrasto da criança. Então, a gente tem vários casos em que crianças são ser viciadas e violentadas, não só sexualmente, mas psicologicamente, fisicamente também. E, infelizmente, é a parte vil aí da natureza humana, um ser indefeso como uma criança. Eu costumo dizer que temos vários e vários casos Nardoni, da Isabela Nardoni, espalhados pelo estado e também pelo Brasil, por que não dizer assim, mas que não ganham relevância que deveriam. Então, há uma demanda muito grande aí de cuidado com as nossas crianças e isso tem se espalhado também para os idosos atualmente. A gente tem que ter um cuidado muito grande com eles também. Cada vez mais a população está ficando idosa e cada vez menos está sendo cuidada como deveria. Então, a gente tem maus tratos de idosos também, assim como crianças. Interessante. Você falou sobre padrasto. Na semana passada esteve aqui uma psicóloga, conselheira do Conselho Tutelar do Menor, da Criança e do Adolescente. E ela falou esse ponto. As crianças, o padrasto realmente está sempre na cena de um crime contra uma criança. Existe alguma relação entre, num caso como esse, entre vocês, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, ou não? Pode haver. A gente pode trabalhar em conjunto, por vezes. A medida primária ali da Polícia Judiciária é apurar o crime em si. E essa criança ela vai precisar de um auxílio posterior psicológico, habitacional, que o Conselho Tutelar vai providenciar. A gente tem sim interlocução próxima com outros setores da sociedade, até a Defesa Civil, o próprio Conselho Tutelar, o pessoal da Vigilância Sanitária está muito conjunto conosco para a questão de, como eu disse, dos idosos, asilos, creches para crianças. A Vigilância Sanitária está bem de olho também para a questão de maus tratos e as condições que essas pessoas estão ali. O caso que você se referiu dessa criança no banheiro, cabelo seco, vocês mandaram que ligasse o chuveiro. Foi solucionado? Sim, ele foi solucionado. Que era o padrasto. Rafael, a inteligência artificial já está sendo usada na perícia criminal? Bastante, Gil. A gente
recebe muitas requisições, que é o instrumento com que a polícia nos chama para trabalhar. A polícia científica, ela é motivada através de um documento chamado requisição, que o delegado de polícia nos envia. E eles usam a inteligência artificial para nos questionar, porque por vezes eles têm certa, não vou dizer dificuldade, mas até mesmo desconhecimento técnico do que perguntar. Grandes pensadores, né, Paulo Bernardi é um deles, falava que quem não sabe o que procura não sabe quando encontra. Então, para a gente ser bem direcionado a um exame, tem que ser feita uma pergunta muito bem orientada. E aí eles estão usando bastante, as delegacias de polícia civil usam bastante, e nós, em contrapartida, também temos ferramentas para identificação de veículos, vídeos, pessoas em vídeos, objetos em fotos, como armas, drogas, até nudez também a gente tem trabalhado aí com a inteligência artificial para fazer pesquisas em celulares, computadores e tudo que demanda aí essa parte mais tecnológica. Podemos dizer que a tecnologia ajuda, mas que o olhar humano ainda é fundamental, indispensável. Perfeito, Gil. Com toda certeza, nós não vamos ficar desempregados com a inteligência artificial atuando aí. Todos esses programas que eu mencionei que ela nos auxilia, eles geram ainda material para que o perito faça uma triagem final, minimamente, né? Ou que ele busque elementos para que possa colocar e inserir em seu laudo final. Mas não há a menor possibilidade da máquina tomar o nosso serviço aí, que ainda demanda bastante o olhar clínico do cientista humano. O trabalho de vocês, a perícia criminal, podemos dizer que é um trabalho multidisciplinar com outras polícias? Sim, atualmente a Polícia Científica do Estado de São Paulo, por força de decreto do governo, ela é governo estadual? Estadual. Ela é separada da Polícia Civil, né? Ali em termos de organograma mesmo, da nossa instituição. Mas nós somos instituições irmãs, copátrias aí, para se dizer. Estamos sob o condão da mesma Secretaria de Segurança Pública, trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, tem um excelente relacionamento com a PM, com a Polícia Civil, eu nem conto aqui o quão próximos nós somos, tá? Mas é um rumo à independência. Muito se fala hoje da independência dos órgãos periciais para eles não estarem vinculados à Polícia Civil, para se ter uma perícia independente, para poder atuar inclusive em crimes ou excessos que porventura possam acontecer à luz da Polícia Civil, da Polícia Militar e outras instituições. Então, como que funciona, por exemplo, uma reconstrução em 3D, uma determinada cena de um crime? A gente consegue utilizar as tecnologias disponíveis hoje na Superintendência de Polícia daqui do Estado de São Paulo para poder imortalizar ambientes de maneira que eles virem ambientes digital. Como assim? Como se fosse um videogame. A gente usa ferramentas como scanner 3D, drone, para poder criar maquetes tridimensionais e inserir objetos e pessoas nesse mundo virtual para fazer uma reprodução tridimensional. Isso gera um vídeo de uma animação com bonecos andando, se agachando, caindo, veículos se acidentando, e dá uma força extraordinária ali pro laudo. Fica um valor probatório muito mais interessante, porque a visibilidade de um vídeo, né, de uma animação tridimensional com tão realismo presente, ela proporciona uma visão da dinâmica do evento. Então, aquele ditado de que uma imagem diz mais do que 1000 palavras, um vídeo, então, com vários frames, vai dizer muito mais que várias imagens do que um parágrafo inteiro. Então, a gente usa e abusa desse recurso atualmente. Normalmente, por exemplo, um médico, a medicina independente da sua especialidade médica,
Anualmente eles têm um congresso técnico para ver os avanços técnicos dos medicamentos, tratamentos. No seu caso, da perícia criminal, como é que vocês acompanham as evoluções? No Brasil, temos 2 grandes eventos que ocorrem bienalmente. O Congresso Nacional de Criminalística, ele ocorre a cada 2 anos. O próximo será em Gramado, esse ano, inclusive. Então, em 2028, vai ter outra edição. E aí tem várias áreas ali dentro de física, química, biologia, laboratórios, entorpecentes, acidentes de trânsito, morte violenta, análise de padrão de mancha de sangue, informática, inteligência artificial, gestão e tecnologia. Vai ter várias partes inseridas, vai na direção oposta das especializações, né? A gente tem um leque muito grande. E o outro evento que concorre bienalmente também, mas aí são nos anos ímpares, é o Interforensics, que é o outro evento que esse tem condão, ocorre no Brasil, mas é um condão internacional, que é organizado pela Polícia Federal. Então ele ocorre 27, depois vai ocorrer de novo 29, mesmo esquema, inscrições para as mais diversas áreas do saber criminalístico aí. Quer dizer, é por isso que se fala perícia científica. O que você pode nos falar sobre, por exemplo, drogas apreendidas? Como que são feitas essas análises? Atualmente, o exame de entorpecente está relativamente famoso. Séries televisivas como Aeroporto, Guarulhos, Fronteira da Polícia Rodoviária Federal também mostram os agentes fazendo os exames, pingando algumas gotinhas ali na cocaína e ela ficando azul, trocando de cor. Basicamente, esse exame é um exame preliminar. Atualmente, na Polícia Científica do Estado de São Paulo, todas as amostras, mesmo que sejam analisadas preliminarmente, elas posteriormente vão passar por um exame definitivo da sua apreensão. Então, a gente vai inserir num equipamento chamado cromatógrafo gasoso, que vai fazer uma leitura muito mais específica e certeira, precisa, tecnicamente científica, para aquele composto, para dizer, olha, trata-se realmente de de um entorpecente ali que está sendo examinado. Então, no âmbito paulista, hoje, 100% das amostras passam por esse exame definitivo. Você acredita, Rafael, que o Brasil hoje possa estar vivendo uma era de uma criminalidade mais tecnológica? Sim, a tecnologia tem avançado e, com isso, a inovação dos ladrões, dos criminosos, bastante também. Eles estão cada vez mais especializados em uso de equipamentos para atrapalhar a comunicação policial, burlar sistemas eletrônicos, utilizam por vezes aí de bloqueadores de sinal de rádio, até questão de armamentos também, drones, eles conseguem estar utilizando. Penso que a parte de crimes de estelionato está muito avançada também, eles usam replicadores de voz, fotografias para poder induzir a erro pessoas, contas falsas. A internet tem de tudo hoje para poder estar utilizando isso, então eu acho que com certeza eles têm essa facilidade. A polícia acompanha, Gil. A gente está tentando sempre estar um passo à frente a essas tecnologias. O volume é muito grande das ocorrências, mas eu vou dizer que nós também estamos em cima, né? A Operação Carbono Oculto, que foi deflagrada há um tempo atrás, aí, buscando ilicitudes financeiras, por se dizer, ela é fruto de um trabalho rigoroso de inteligência e tecnologia no mercado. Então, a gente não deixa para trás assim, não. Nesse caso, a presença de um cão farejador é importantíssima. Sim, a gente faz uso de tecnologias até muito ultrapassadas, por se dizer, né? O cão, nosso melhor amigo, não é aí uma tecnologia nova,
mas nós temos a capacidade de utilizar cães farejadores para entorpecente, para explosivos, para sangue humano. Várias são as capacidades até mesmo para cadáveres. Como é que você vê, por exemplo, na mídia, às vezes, existem séries, existem filmes que mostram o trabalho da polícia científica? É bem, por se dizer, hollywoodiano. Um episódio de 40, 50 minutos ali tem que mostrar toda a investigação, os exames e o resultado da prisão, né? Infelizmente, por vezes, a justiça é mais morosa do que apresentado nos seriados. A gente tem uma demanda elevada de números mesmo criminais aqui no Brasil, mas mesmo fora, um exame de DNA, ele não sai em tempo hábil de uma série televisiva resolver o crime, não. Demora-se algumas semanas ali para poder realizar com convicção o exame. Existe algum caso que tenha sido um caso complexo que tenha sido resolvido por uma prova considerada pequena? Eu penso que o caso do chuveiro seja um desses. Com toda certeza ele foi cabal ali para nossa dinâmica final. Após tantos anos nesse trabalho, considerado um trabalho muito árduo, difícil, qual foi o aprendizado que você, o Rafael, conseguiu? Gil, a nossa natureza humana, ela é uma natureza extraordinária. A gente lida com situações em que a família que fica ou, né, as pessoas ao redor onde o crime aconteceu estão numa situação péssima ali, e a capacidade de resiliência em voltar à vida e tentar continuar vivendo, ela é muito grande. A fome por viver é muito grande. Então, mesmo em condições precárias de sobrevivência, que acabam culminando a levar a pessoa a cometer o crime e seus familiares ali no entorno, a gente sempre acredita na bondade humana ali, né? Vê-se muito que a educação, os bons valores familiares, uma base sólida, ela vai trazer uma força e uma resiliência para o ser humano ali, que ela é incapaz futuramente de corromper e deixar a pessoa mal. Então, existe algo sobre o que nós falamos que não foi abordado, que você gostaria de falar? Eu não pensei em mais nada, eu confesso, Gil. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente tem ali, né, algo que não foi mencionado, existe por trás dos panos um trabalho administrativo muito pesado, que é onde eu me situo atualmente. Não estou na atividade meio, né, não estou em campo, estou bem no escritório, na fase ali de trabalho interno, mas todos os colegas trabalham com muito afinco e gostam do que faz, né? É um trabalho árduo, difícil. As pessoas estudam muito para estar ali trabalhando com a perícia. Então, basicamente é isso, meu amigo. Para finalizar, gostaríamos que você deixasse uma mensagem sua para quem nos assiste. Eu quero agradecer o convite aqui mais uma vez e deixar como recado que as pessoas podem confiar na justiça, por mais tardia que ela seja. A perícia criminal está atuando com muita ciência em prol da justiça. É isso, basicamente. Rafael, nós aqui agradecemos a sua presença, nos falando sobre esse trabalho tão necessário acima de tudo, e esperamos que casos cada vez mais sejam resolvidos. Assim seja, viu? Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Conversamos com Rafael Rodrigues Cunha, um perito criminal, chefe da equipe de criminalística de Taubaté e da Polícia Científica de São Paulo. Nos falando sobre esse trabalho extremamente importante na ajuda de tantos crimes, de tantos casos pesados, mas de muita responsabilidade e de muito profissionalismo. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência.
Estaremos de volta na próxima semana. Forte abraço.